Olá amigos, vamos a mais uma semana econômica com os dados e as informações mais importantes que vão acontecer aqui na economia brasileira e também no cenário internacional. Mas antes de começar, eu queria convidar todos a se inscreverem aqui no canal, também ativarem as notificações para que você possa sempre receber em primeira mão os vídeos que eu vou estar postando por aqui e também me seguirem nas demais redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no X, em todas as redes você pode procurar por Écio Costa e também acompanhar outros artigos e outros comentários que eu costumo postar sobre a economia brasileira. Também queria me deixar aqui à disposição para dar uma palestra na sua empresa, na sua instituição, por todo o Brasil. A gente tem aí cenários importantes acontecendo na economia brasileira, nos negócios, em determinados setores que vão mudar, e impactar diretamente, a sua atividade econômica em 2025. E a sua empresa pode então entrar em contato para marcar uma agenda para uma palestra sobre o que está por vir na economia e que pode impactar diretamente o seu setor. Então entre em contato para que a gente possa ver as questões de agenda e de orçamento. Mas vamos lá, a semana promete ter dados importantes daqui da economia brasileira, principalmente da atividade econômica. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Primeiro, importante a gente ver o Boletim Focus da segunda-feira. Ele vai trazer uma repercussão importante da disparada do dólar da semana passada, do aumento também dos juros, em face ao anúncio do pacote de redução de gastos e também de uma antecipação da reforma sobre renda com a desoneração total, a isenção total de imposto de renda para aqueles que ganham até R$5.000, em contrapartida com um financiamento através de uma taxação nova para aquelas pessoas que ganham acima de R$50.000 por mês ou R$600.000 por ano. Então isso ainda vai trazer aí muita informação e o Boletim Focus deve trazer já alguma repercussão disso na nossa economia. Na terça-feira aí vem o dado mais importante da economia e talvez o dado mais importante aí desse mês como um todo, a divulgação do PIB do terceiro trimestre aqui da economia brasileira. Esse é um dado muito importante, porque ele é o dado oficial que mostra como a economia brasileira se desempenhou em termos de expansão no terceiro trimestre. E a gente tem aí uma expectativa de uma nova expansão. Vale lembrar que no segundo trimestre a economia brasileira teve uma expansão forte de 1,4% e na comparação com o segundo trimestre de 2023 um crescimento de 3,4%. A expectativa para o terceiro trimestre é de uma nova expansão de 0,9% e na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, uma expansão forte de 4,1%. Então essa forte expansão ela pode trazer aí implicações importantes na economia brasileira, mostrando como o mercado está aquecido e que benefícios e preocupações adicionais podem surgir a partir dessa nova expansão. Então é importante a gente acompanhar, saber pelo lado da oferta e da demanda quais foram os setores que mais cresceram, quem puxou a economia para cima nesse terceiro trimestre. Na quarta-feira teremos aí dados importantes aqui no Brasil e também lá fora. Aqui no Brasil teremos o primeiro dado relevante do último trimestre do ano a ser divulgado pelo IBGE. É a pesquisa industrial mensal para o mês de outubro, que vai ser divulgada, como eu já disse, pelo IBGE. No mês de setembro, houve uma expansão de 1,1% e no acumulado está de 12 meses está com expansão de 3,4%. A expectativa é de nova expansão da produção industrial mensal aí no mês de outubro. Lá fora, nos Estados Unidos, teremos uma semana de dados importantes sobre emprego. E logo na quarta-feira teremos o relatório JOLTS, como é chamado, do mês de outubro, com dados sobre vagas de emprego e também a rotatividade dos empregados lá na economia americana.
Esse dado ele é muito importante, né, porque o Banco Central americano, o Federal Reserve, está sempre de olho em como está o desempenho do mercado de trabalho por lá. Por falar em Fed, terá a divulgação também do livro bege por parte do Federal Reserve, com dados relevantes sobre o desempenho econômico dos Estados Unidos. Então esse livro bege também vai ser divulgado na quarta-feira. Na quinta-feira, teremos aqui no Brasil a balança comercial do mês de novembro, e quando a gente olha os dados, eles têm trazido alguma frustração nas expectativas em relação ao que aconteceu no ano passado. No ano passado tivemos um saldo recorde de quase 100 bilhões de dólares, né, da balança comercial brasileira. Esse ano a expectativa é que encerre o ano com um saldo bem menor, 30% menor, na casa dos 70 bilhões de dólares. Ainda um saldo bastante positivo, mas uma redução forte em relação ao ano passado. Importante a gente ver, no mês de outubro o saldo foi positivo de 4,34 bilhões de dólares. Vamos ver agora como é que vai ser em novembro. E a Anfávia também vai divulgar dados, né, da produção e venda de veículos referentes ao mês de novembro. No mês de outubro houve uma expansão forte, tanto da produção quanto da venda de veículos. A produção expandiu em 8,3% e a venda de veículos em 12,1%. Então vamos ver esse penúltimo mês do ano como que o mercado automobilístico vai se comportar. E para encerrar a semana, na sexta-feira, novo dado de mercado de trabalho lá da economia americana, e o mais esperado de todos, é o tão conhecido payroll para o mês de novembro, com números dos empregos criados e também da taxa de desemprego lá dos Estados Unidos. Vale lembrar que no mês de outubro, esse relatório trouxe um dado negativo de redução de 28 mil vagas. A expectativa agora é de expansão de 160 mil vagas. E a taxa de desemprego ela deve aumentar dos atuais 4,1% lá dos Estados Unidos para 4,2%. Então uma leve alteração, mas que o Banco Central americano está sempre de olho nesse mercado de trabalho para poder ajudar a definir a sua taxa de juros de acordo com a atividade econômica medida pelo mercado de trabalho, né, lá dos Estados Unidos. E no campo político, teremos aí uma nova semana de repercussões, expectativas em relação ao pacote de redução de gastos que foi divulgado na semana passada. Ele, depois de muita antecipação, de muitas expectativas por parte, né, do mercado, de todos os envolvidos aí que querem entender melhor o que o governo vai fazer para reduzir gastos. O pacote que foi anunciado, ele veio bem aquém do esperado, com uma redução que não deve trazer impacto tão significativo, né, para que o Brasil volte a ter superávit primário, ou pelo menos que zere o déficit, né, que tem sido muito forte. Então isso tem pressionado o câmbio, tem pressionado as taxas de juros de longo prazo e deve haver aí novos anúncios por parte do governo. O próprio ministro Fernando Haddad já anunciou que novas medidas podem, né, ser colocadas para tentar reduzir as despesas. Mas até agora a gente não vê o mercado muito animado com isso, com o dólar batendo aí os R$6. E ainda há também expectativas em relação a essa mudança do imposto de renda com isenção para a população, né, para os contribuintes que ganham até R$5 mil e uma sobretaxação, né, um aumento, né, da taxa para quem ganha mais de R$50 mil. Né? Então isso também deve trazer ainda muita discussão. O Congresso deve se posicionar em relação a isso e pode trazer aí novas complicações justamente para as contas do governo. Então é isso, espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, se inscrevam também nas minhas demais redes sociais e deixem seus comentários aí sobre o vídeo, se você gostou, se você tem alguma dúvida, para que a gente possa também responder. Então é isso, um abraço a todos e tenham uma ótima semana.